Olá, boa noite. Vamos ver quem vai aparecendo. Hoje a gente vai falar sobre misocristia. Vou explicar mais para vocês como que funciona, o que é, por que o termo misocristia. As pessoas usam a palavra cristofobia, é um termo errado, e eu vou explicar por que é um termo errado. As pessoas também não sabem que às vezes sofrem misocristia no seu trabalho, na sua casa. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre misocristia. O que é misocristia? Então, vou explicar certinho para vocês o que é a misocristia, um pouquinho da história dela e como é nos tempos de hoje, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo termo, né? O termo misocristia, gente, é literalmente perseguição aos cristãos. Não se chama cristofobia, porque fobia, cientificamente, é medo. Então, vocês já devem ter ouvido falar de algumas pessoas que têm fobia de lugar fechado, fobia de aranha. Então, é um medo, né? É um medo intenso de algo ou de algum animal, geralmente. Então, o termo cristofobia é um termo errado. Então, quando você for falar, em tal país tais pessoas sofrem muito com a perseguição aos cristãos, a palavra certa, o termo correto é misocristia, tá bom, gente? E o que é misocristia? E talvez você já tenha sofrido isso e você não sabe, e muitas pessoas não sabem que misocristia, né, que é a perseguição aos cristãos, existem aqui no Brasil e muito, inclusive no trabalho, né? Tem gente que tá deixando de ser contratada por ser cristã. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre misocristia, tá bom? Primeiro, existem 3 formas de acontecer a misocristia. A primeira é interferindo no direito de culto. O que é direito de culto? É o direito que hoje aqui no Brasil é permitido, que é o direito de você ir em uma igreja, qualquer denominação, seja evangélica, seja católica, seja espírita, que também é considerada como igreja, tá, gente? Essa liberdade que você tem de ir no culto, né? Então, assim, a gente tem esse direito aqui no Brasil, essa liberdade garantida pela nossa Constituição brasileira. A gente perdeu essa garantia, que é a nossa lei de liberdade, de ir e vir e direito de culto na pandemia. Algumas igrejas recorreram na justiça e mantiveram aberta, mesmo no Covid, tá, gente? Mesmo quando o estado todo, o país inteiro estava fechado. A igreja não ficava com as portas literalmente abertas, mas elas estavam fechadas mas os membros da igreja sabiam que poderiam ir e que tinha culto. E na porta da igreja sempre ficava o telefone: boa noite, Martinha. Na porta da igreja sempre ficava o telefone do advogado e a lei que garante essa liberdade de culto para as pessoas. Então, os policiais chegavam lá, já tinha o decreto, tinha um decreto estadual, mas também tinha a lei da nossa Constituição brasileira que garante essa liberdade de culto. Então, fomos privados dessa liberdade de culto
provisoriamente. Mas, porém, não poderia ter acontecido isso no Brasil, tá bom? Porque é decreto não sobressai a Constituição, tá? E a segunda forma de misocristia é a perseguição religiosa, né? É literalmente você não pode se converter, é um direito de se converter, a liberdade de religião. Então, assim, em alguns países você não tem essa opção de ser cristão. Na Índia, que é um país que é muito populoso, existe a perseguição aos cristãos do hinduísmo. Então, você não tem essa liberdade de se converter ao cristianismo. E isso seja católica e evangélica, viu? Gente, não tem essa liberdade. Que acontece muito em países comunistas, né, como China, Coreia do Norte, são países que não te dão essa liberdade de religião. Vocês podem ter visto essa semana, a Apple, ela tirou do celular a Bíblia, né, para mandar para a China. Então, as pessoas lá, elas não têm acesso à Bíblia, que a gente tem acesso aqui. Então, isso, além de ferir a liberdade de culto deles, porque eles não têm igrejas, também fere a liberdade de religião. Eles não podem escolher uma religião. E se vocês não sabem, gente, na China, antes de se a sua casa pegar fogo, você tem que sair e levar o quadro do presidente, do ditador, que eu costumo dizer, né? Porque presidente não é. Do ditador, antes de qualquer coisa. Se você não levar, você vai ser preso, você vai ser condenado por isso. Então, vejam o quanto é perigoso a gente deixar o nosso país nas mãos de pessoas comunistas, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho a política por último, tá bom? E aí, tem o terceiro item da perseguição aos cristãos, que é o assédio religioso. Então, quando a gente fala de perseguição aos cristãos, abrange muita coisa. Não é só, não menosprezando, imagina, não é só, é muito vago, né? Tipo, é minimizar a dor de muita gente. A perseguição aos cristãos se dá ferindo o direito de culto, ferindo a liberdade religiosa, chegam até extremos de matar cristãos, de enforcarem cristãos. O Talibã, ele faz muito isso, que é um grupo terrorista que atua no Oriente Médio. E se vocês não sabem, em primeiro lugar, fica o Islã, é o maior perseguidor de cristãos no mundo. E, em segundo lugar, todos os anos ficam entre partidos comunistas e o hinduísmo. Sempre os três no ranking, tá, gente? E aí, existem essa forma, né, que chegam pessoas até matarem, né, perseguir ao nível de matar, prender, enforcar. Mas existe um nível de perseguição que às vezes é sutil e você não vai percebendo, que é o assédio religioso. O que está acontecendo bastante aqui no Brasil como perseguição aos cristãos, e as pessoas não sabem. Te desqualificar porque você é cristão. Então, falar que você não tem um preconceito com você porque você é cristão. E isso, as novelas, a mídia, ela traz muito isso como um menosprezo. Sempre o cristão é o chato, é o louco. Claro que isso a gente tem uma parcela de culpa, né? Mas porque éramos uns cristãos que não liam a Bíblia, que não entendiam direito e saíam falando qualquer coisa e deixando a emoção tomar conta da gente, né? Então, claro que a gente tem uma parcela de culpa nisso. Mas, porém, todavia, essa perseguição também se inclui nisso, né? De você desqualificar alguém, tentar menosprezar ela porque ela é cristã. Outra coisa que está acontecendo muito, muito, muito aqui no Brasil é pessoas deixando de ser contratadas porque são cristãs. E isso está acontecendo muito na carreira militar, as pessoas não sabem, mas militar, marketing, se eu não me engano, a terceira é professora, pedagoga.
E isso tá acontecendo demais aqui no Brasil. Por quê? No marketing eu posso falar mais porque eu sou uma profissional dessa área. Existem muitas agências de publicidades que trabalham muito com o público LGBT, QIA+. Então, esse tipo de pessoa, que são pessoas cristãs, elas não gostam de trabalhar muito com esse público porque fere a religião dela. Não que somos contra, banimos, temos preconceito com eles. Não. A gente quer que eles vivam bem, que eles tenham a liberdade deles de escolha, mas a gente não pode compactuar com isso porque faz parte da nossa religião. E aí o que eu costumo dizer sempre é que quando você chega numa empresa, que você fala assim, eu sou umbandista, as pessoas te respeitam. Eu sou espírita, as pessoas não questionam suas práticas religiosas, não questionam porque você vai no centro espírita, tem a hora lá do copo com água, tem... Eu não vou falar porque eu tenho medo de ferir a religião de vocês, eu não sei quem vai ver, né? Então, assim, questão de ferir porque eu não sei realmente as práticas deles. Mas a gente não questiona as práticas deles, né? Ninguém questiona. Mas quando você é cristã, você chega numa empresa e que você é cristã, as pessoas te olham diferente. Aí, se você realmente é um cristão praticante, que, exemplo, você só tem relação sexual depois do casamento, você se resguarda para muitas coisas, de não ir a determinados ambientes, você é uma pessoa careta, já falam com você diferente, e falam que Deus não é assim, que Deus é amor. E aí entra num segundo item, né, que tá ligado na misocrisia, porque a gente tá conversando sobre isso, mas é porque as pessoas não entendem realmente o evangelho. Nunca leram a Bíblia inteira, e como que ela vai saber quem é Deus? Né? Se você não lê a Bíblia, como que você vai saber quem ele é, o que ele tem para a nossa vida? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus não é só amor. Deus, ele é um pai completo. Um pai que nos ama, um pai que nos ouve, um pai que vai nos puxar a orelha, vai falar com a gente, vai negar coisas pra gente pelo nosso bem. Inclusive, gente, tem um livro muito bom que eu li, que foi indicado por uma colega. Se chama esse daqui, ó. O Deus que Destrói Sonhos. Ele é muito bom porque ele conta sobre isso. E a leitura dele é muito rápida, é muito, muito prática. É do Rodrigo Bibo. É muito bom esse livro, eu indico pra vocês. Em 2 dias vocês conseguem ler esse livro. É muito rapidinho. E aí vocês conseguem ter uma noção do que eu tô falando. Do Deus que Destrói Sonhos. Melhor do Brasil. Já leu, Juninho? Eu gostei bastante. E aí, as pessoas se acham no direito de falar da nossa religião, da nossa fé, que somos praticantes. E aí é aqui que eu tô falando para quem realmente lê a Bíblia e tenta andar conforme a vontade de Deus e não a nossa. E nesse livro explica muito. Então as pessoas se acham no direito de falar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aceitar, o que a gente não tem que aceitar, sendo que elas não praticam. E praticar não é só ir à igreja nos domingos. É realmente viver como cristão. É realmente tentar ser o seguidor de Cristo. Esse livro, ele também fala assim, que nós não somos... Que a gente não deveria ser chamado de cristãos. E sim de discípulos, porque a gente traz mais peso, né? Porque a gente coloca... Quando a gente chama de cristão, parece que a gente tá se colocando até em cima de Deus. Mas quando a gente fala que somos discípulos, sabemos que teremos dor, teremos aflição e que um dia isso vai acabar lá na glória de Deus. Não aqui. Deus não se comprometeu com o nosso orgulho, com as nossas ambições, com os nossos desejos. Então, é isso, assim, tipo, para vocês verem que a misocrisia tem vários leques e em outras lives eu vou abordar mais países como a Turquia, China, Estados Unidos. Estados Unidos, gente, tá acontecendo muitos casos de perseguição aos cristãos lá.
Então, nas outras lives eu vou entrar em relação a isso, mas para vocês terem ideia que existem 3 tipos de mesocristia, né? E que no nosso país foi ferida a primeira, né, que é o direito de culto, e está acontecendo a terceira, que é a... Ai, gente, eu sempre me confundo com os nomes. Assédio, né? O assédio religioso, que é esse tipo de preconceito. Excluir de profissões, derrubar páginas no Instagram, Facebook. E aí, eu falei pra vocês que eu ia falar pra vocês o que aquele caso do Alan tem a ver com a nossa live de hoje sobre mesocristia. Como eu falei, sempre, todos os anos, sempre ficam em segundo lugar ou os partidos comunistas ou partidos de esquerda ou o hinduísmo. Então, todo ano eles competem em segundo lugar e em primeiro lugar sempre fica o Islã, né? Então, eu quero que vocês entendam e tentem ser menos preconceituosos possível, né? C.S. Lewis, ele fala que o orgulho, ele é um dos piores defeitos do ser humano, porque quando a gente tem orgulho, a gente não consegue enxergar quem tem um conhecimento um pouquinho melhor ou quem está acima de você, que isso acontece, né? Gente, quando estamos na casa dos nossos pais são acima de nós. Quando somos casados, temos alguns assuntos que aquela pessoa ela tá acima de nós. Quando estamos na igreja, temos um líder que é acima de nós. Então, nós não devemos ter esse orgulho, e no judaísmo eu acho muito bonito, porque quando eles usam aquele kippah, tem outros significados, não é só esse. Quando eles usam aquele kippah, é uma simbologia que existe um Deus que é acima de você, né? Então, C.S. Lewis faz essa analogia, eu acho bem bonita. O que o caso do Alan tem a ver com a mesocristia? Ele está sendo denunciado de milícia digital, né? Que é um crime que não é um crime. Não existe esse crime. E a igreja, ela se importa com as pessoas. No mandamento tem amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não fala de nos amarmos, porque isso a gente já faz. Claro que existem pessoas que têm um caso de depressão e aí são exceções, tá, gente? Tem que ser tratado à parte. Mas a função da igreja é defender quem está sendo injustiçado. E, além do mais, pegando mais um gancho da mesocristia, o que é milícia digital? A gente não compactua com algumas coisas, como como posso falar, os casos dos LGBTQIA+, que é ideologia de gênero. A gente não compactua com aborto, porque ele é um assassinato. A gente não compactua com liberação de drogas, porque existem mães que sofrem muito com isso, famílias que sofrem muito com isso. E existem políticos que apoiam isso. No momento que a igreja não apoiar, que ela começar a se pronunciar porque isso está ferindo o nosso direito, né? Daqui a pouco nas igrejas vai ter que ser obrigado a ter um banheiro não binário. E aí, qual vai ser o posicionamento da igreja com isso? Né? Então, assim, e quando tivermos fazendo culto, que agora a maioria das igrejas estão transmitindo online, a gente não vai poder falar sobre isso. Né? Os pastores serão presos, nós seremos presos, tudo isso vai acontecer. Claro, gente, a Bíblia está escrito que tudo isso iria acontecer nos finais dos tempos, mas será que você está vendo? Né? A Bíblia também fala que isso iria acontecer, mas pra gente não desanimar, pra gente ter ânimo. Mas ela não diz pra gente compactuar. Ela fala pra gente lutar pelo próximo, pra gente amar o próximo, como nós mesmos. Então é isso, gente. Essa live era uma introdução da mesocristia, depois a gente entra em outros temas.
alguns temas polêmicos, eu posso falar, mas é isso. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada e depois a gente vai entrando em outros temas e subindo de nível nesse tema de perseguição aos cristãos. Aposto que você não sabia que o leque é tão grande assim. E tudo que eu falei, gente, sobre a perseguição aos cristãos, direito de culto, direito de religião tá vendo, gente? Eu sempre esqueço essa última palavra. Assédio religioso. Tudo isso é garantido reconhecido pelos direitos humanos internacional e pela ONU. Esses três: direito de culto, direito de religião e assédio religioso. Nas próximas lives eu entro mais no detalhe da perseguição religiosa mundial. E se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa que eu falei, vocês me mandem mensagem, a gente tenta esclarecer. E é bom que no próximo vídeo eu explico um pouquinho melhor. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada quem assistiu, quem mandou seu comentário, quem compartilhou para alguém. Obrigada, gente.